Olha, quando eu falei aqui de piloto brasileiro, a galera começou a escrever. E o que eu li mais aqui foi o nome do Rubinho. Rubinho. E aí eu tenho uma outra pergunta. Para você, o piloto, para se destacar, ele precisa ser o bom na pista e o bom fora dela, no quesito de chamar a atenção, de ter uma boa relação, ou não? Se eu sou bom na pista, já é o Bela suficiente. pergunta, hein? Né? Porque às vezes tem que ter os dois para um ou não. Tem que... Se ele é piloto, ele tem que saber pilotar, não importa o que ele faz fora disso, né? Sim, sim. Para você, Max Wilson? Eu acho que a parte da pista é mais importante. Eu acho que a parte extra-pista é importante também, principalmente nos dias de hoje, né, com redes sociais, internet e tudo mais, que não tinha na época desses pilotos que a gente citou até agora. Mas realmente... Devia acontecer cada um. Nossa! Hoje era o dia de eu vir com aquela camisetinha do Schumi com... perdi. É verdade, mas eu acho que a pista vai ser sempre mais importante, né? A gente tem um piloto que a gente vai... Até sobre isso que você abordou, Kalinka, que nem está na nossa lista, mas é um exemplo, Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen não falava, não dava oi, não dava tchau. Depois de muito tempo na Fórmula 1, ninguém tinha praticamente ouvido a voz dele. E ele foi lá e teve uma carreira espetacular durante, até pouco tempo atrás, era o recordista de grandes prêmios de Fórmula 1, campeão mundial, último campeão pela Ferrari em 2007. Então, realmente, a parte da pista é sempre a mais importante, mas, obviamente, se a parte da pista puder vir acompanhada de uma parte extra-pista muito boa também, aí o pacote fica ainda mais interessante. Lembrando que quando eu falo de piloto brasileiro é do Brasil, viu, galera? É uma piadinha interna que eu não poderia Que nunca fica velha. Senhoras e senhores. Vamos falar dele agora. Cara, eu acho que esse cara é o Alconcur, assim, principalmente para os brasileiros, mas para o mundo do automobilismo, que é o tricampeão, que é o Senna, né? 88, 90, 91, além de personalidade. Eu falei dessa coisa de pista e fora dela, eu acho que ele é um cara que mostra muito isso, assim, desde o início, né? Dá muito orgulho para nós brasileiros, que além de pilotar demais, era um cara que buscava muitas coisas também fora da pista. Com certeza, né, Kalinka? Vamos começar pela parte da pista primeiro? Vamos embora. O Senna, para mim, não é pelo fato dele ser brasileiro, mas o Senna, para mim, foi o piloto mais importante no quesito o que é necessário para ser um piloto de ponta. Eu acho que isso, para mim, vem pré-Senna e pós-Senna. O Senna realmente foi um divisor de águas, porque o Senna foi o primeiro piloto, pelo menos dos que eu vi, que foi um piloto completo, o mais completo, assim, até a época dele de todos. Primeiro, o Senna foi um cara que foi o primeiro piloto que virou um atleta. Ele entendeu, para mim ser um piloto vencedor, eu tenho que me tornar um atleta. Então, o Senna, no começo da sua carreira, ele tinha muita dificuldade com a parte física, terminava as corridas assim muito exausto. Teve uma corrida no Rio de Janeiro que no pódio ele desmaiou, se não me engano, chegou a apagar. Então, realmente, ali ele foi lá e buscou essa parte de ser um atleta. O Senna é um cara assim que ele, na parte de pilotagem, na parte de pista, chuva, excelente. Velocidade, mais do que excelente. Disputas, assim, como poucos. É um cara que tinha... E na época que a Fórmula 1 não tinha tantas regras, a coisa era um pouco mais aberta. Então, quando você somava um cara com habilidade, um cara com uma leitura de corrida muito boa, um cara corajoso, mas sem ser louco. Ele não era assim, ele era muito arrojado, mas não fazia loucura. Ele não fazia loucura. Então, realmente... Você arriscava até o ponto, até um limite. Isso. Ou, às vezes, até passando um pouco do limite, mas de uma maneira assim que ele sabia... que a consequência dá para contornar, dá para exatamente. Tô até ficando, você falou tanto da minha blusa que eu tô ficando com calor. E falou do Senna, dá mais calor ainda, né? Então, realmente, para mim, o Senna foi o primeiro piloto completo, acho que da história da Fórmula 1. E por que eu acho que ele foi um marco, um divisor de águas? Porque dali para frente ficou claro que para você ser um piloto de ponta, você tem que ser completo. Não pode só ser extremamente, sei lá, técnico como o Prost, por exemplo, ou não basta ser somente inteligente, ou somente arrojado, ou somente saber andar bem no seco, ou somente na chuva. Ou seja, você tem que ser um pacote completo, porque senão você não vai ter mais espaço nesse mercado. Então, realmente, o Senna, para mim, foi o primeiro piloto que foi o pacote completo. Além disso, né, como você falou dessa parte extra-pista, a gente já falou sobre isso em uns programas nos últimos tempos. O Senna foi o primeiro cara que eu vi no automobilismo e talvez no esporte que usou de todo o seu status, de toda a sua exposição para fazer coisas para outras pessoas, para pessoas que precisam um pouco mais. Então o Senna foi lá nos anos 90 e uma coisa que a gente já falou aqui, né, Kalinka? Muitos de nós só descobrimos que ele tinha, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna
depois do falecimento dele. É um cara que sempre quando dava entrevistas, depois de conquistar uma vitória, depois de fazer corridas fenomenais, de conquistar títulos, que usava aquela exposição não para falar dele, quanto talentoso ele era, quanto bom ele era. Ele falava para agradecer a Deus, passava uma mensagem de coisas boas para o mundo, passava mensagens de ser bom, de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Então, realmente, quando você pega um cara com toda aquela exposição, e lembrando que o Senna é um cara que quando ele teve essa exposição toda, ele era muito jovem. O Senna conquistou seu primeiro título, ele tinha, se não me engano, 28 anos. Então, realmente, ter esse discernimento depois de uma ascensão muito grande, onde muitas pessoas numa posição dessas acaba ficando, às vezes, um pouco deslumbrada com toda aquela exposição, com todo aquele reconhecimento. Então, realmente, um cara, nesse momento, olhar para o lado e falar assim, poxa, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso passar uma palavra boa, eu preciso falar bem do meu país. Então, realmente, é um cara que usou toda essa exposição que ele tinha para fazer o bem. Então, realmente, acho que o Fora Pista, realmente, o que o Senna fez, impactou muito o esporte, na minha opinião. Impactou todos os brasileiros e o mundo, né? Nessa época, Max Wilson não acompanhava a Fórmula 1, mas foi um dia... Eu lembro de assistir a TV, eu lembro de assistir o noticiário para ouvir a respeito da morte do Senna em 94 e sobre toda a comoção que causou para os brasileiros e toda aquela carreata e tudo aquilo que aconteceu nos dias seguintes. As pessoas que vieram da Fórmula 1, né? Foi assim. E você vê que o cara ele movimenta muito mais do que só o esporte, sabe? O Senna foi muito mais do que isso. Ele não era só a Fórmula 1, não era só o automobilismo, mas era essa figura de ser o brasileiro, de representar o Brasil, mas de representar o atleta. Eu acho que é isso, é o atleta. Sim. E o ser humano piloto, também, o ser né? humano. E não é à toa, né, Kalinka, que o Senna ano que vem vai fazer seu aniversário ano que vem, 30 anos da morte do Senna, vai ser ano que vem. E até hoje é um dos caras mais falados. Todas as corridas que a gente vê, tem sempre alguém com o bonezinho da Nacional. Os pilotos são fã do Ayrton Senna. Quando alguém fala em pilotos, os melhores da história, o nome do Senna está sempre ali. Então, realmente, não é à toa que ele se tornou uma referência tanto pela parte de piloto, mas também pela parte de ser humano. Isso daqui, Max Wilson, não é que eu goste de uma polemiquinha. Nada! Mas é que eu pensei aqui rapidamente. Porque, assim, você sabe quem que é o maior ídolo do Hamilton, né? Tá ele, Ayrton Senna. E o Hamilton agora também é brasileiro. Pois é. Dá pra colocar ele na lista dos pilotos brasileiros? Já colocamos por conta. Não, só pra pensar. O Brasil acaba de se tornar o maior vencedor de mundiais de Fórmula 1 de ano passado pra cá. Ai, brincadeirinhas à parte, vamos passar pro próximo?